Olá, seja muito bem-vindo. Estamos vendo aqui um curso de paradigmas de programação. Estamos vendo praticamente todos os paradigmas de programação. Vai ter muito vídeo legal, tá? Vai te dar uma base para você começar a pensar a computação de forma diferente, tá? Um paradigma é um conjunto de crenças. Então cada paradigma tem novas crenças sobre a forma de programar. Alguns servem mais para jogo, outros para inteligência artificial, outros mais para banco de dados, outros mais para programação rápida, outros para programação orientada a objetos. Cada paradigma é de um jeito. Então a gente vai estar vendo todos aqui, tá? Hoje vai falar de paradigma de programação dinâmico ou scripting, tá? O dynamic, paradigma chamado Dynamic também, tá? Vai ser muito legal, tem muita informação legal que você já usa, você já deve conhecer esse paradigma do seu dia a dia, tá? Nos vídeos anteriores a gente cobriu vários paradigmas, a gente tá vendo, já viu todos os paradigmas declarativos, tá? Também, depois a gente vai ver aí dos paradigmas imperativos. Você que é novo, seja bem-vindo, clica no botão inscreva-se, dá uma olhada se o sininho tá marcado com 2 tracinhos em cima, para você não perder nenhum vídeo, e deixa like aí no vídeo, e não esquece, se você tem uma equipe, compartilhe esses vídeos com sua equipe, assim eles podem assistir no final de semana, não, né? Final de semana não, mas vocês podem assistir tempo extra, com calma e gradualmente assimilando informação. Tem muita informação importante e na hora de programar você vai ver como vai fazer diferença isso para você. Vamos lá para o que interessa, a gente veio fazer aqui. Paradigmas dinâmicos de programação. Vamos lá. Então, Dynamic Programming Language, né? Linguagens dinâmicas de programação. Vamos ver um pouquinho, né? As linguagens dinâmicas de programação dinâmica em ciência da computação é uma classe de linguagem de programação de alto nível que, em tempo de execução, executam muitos comportamentos de programação comuns que linguagens de programação estáticas executam durante a compilação. Esses comportamentos podem incluir uma extensão de programa adicionada no novo código, estendendo objetos, definições ou modificações dos sistemas de tipo. Embora comportamentos semelhantes possam ser emulados em praticamente qualquer idioma, com graus variados de dificuldade, complexidades e custos de desempenho, as linguagens dinâmicas fornecem ferramentas diretas para fazer uso delas. Muitos desses recursos foram implementados pela primeira vez na linguagem nativa da linguagem Lisp, tá? A maioria das linguagens dinâmicas também são digitadas dinamicamente, mas nem todas são. Linguagens dinâmicas são frequentemente, mas nem sempre, chamadas de linguagem de script. Embora o termo linguagem de script, no seu sentido mais restrito, se refira a idiomas específicos de um determinado ambiente de tempo de execução. Implementação, olha só que interessante. Eval, tá? Evaluation, na verdade, eval. Algumas linguagens dinâmicas oferecem uma função chamada eval, tá? Inclusive o PHP tinha, tinha, né? Essa função usa um parâmetro de string contendo um código no idioma e o executa. Esse código representa uma expressão. O valor resultante será retornado. No entanto, Eric Mager, Peter e Drayton sugerem que os programadores usem eval como substantivo do homem pobre para funções de ordem superior. Tá? O uso de eval também pode ser muito preocupante, porque ele permite você, dentro da linguagem, executar código da própria linguagem. Então, por exemplo, se você pensar em segurança, se você colocar numa string de input um código PHP e passar por um eval, ele vai executar, e inclusive qualquer código. Então é muito não é ideal utilizar, a não ser quando você quer fazer um sistema que interprete código no seu browser, alguma coisa, mas é meio perigoso os do eval, tá? É uma programação dinâmica. Alteração em tempo de execução de um objeto. Um tipo de sistema ou objeto geralmente pode ser modificado durante o tempo de execução de um idioma dinâmico. Isso pode gerar novos objetos a partir de uma definição de tempo de execução, com base em mixins de tipos de objetos existentes. Isso pode também se referir a alternar uma herança ou uma árvore de tipos, assim, alternar a maneira como os tipos existentes se comportam, especialmente no que diz respeito à invocação de métodos. Reflexão. A reflexão é um ponto comum em linguagens dinâmicas. Normalmente envolve a análise dos tipos de metadados dos dados genéricos e polimórficos. Pode, no entretanto, incluir também a avaliação completa e modificação do código de um programa, como dados com recursos que o Lisp fornece a analisar expressões tipo ESP. Macros. Um número limitado de linguagem de programação dinâmica fornece recursos que combinam a introspecção de código, a capacidade de examinar funções de palavra-chave, e um eval é um recurso chamado macros. A maioria dos programadores que hoje conhece o termo macro os encontrou em C ou C++, tá? Exemplos de código aqui, a gente vai ver um código específico, tá? Não vou entrar demais em exemplo de código para não ficar muito complexo,
tá? É basicamente o seguinte, nas linguagens dinâmicas, você consegue fazer um processamento de uma linguagem em tempo real, tá? No caso, é o eval, né, de evaluate ali. Então, até o PHP, o Perl, Python, todas as linguagens, a maioria delas tem suporte a evaluation, né? Então, vamos repetir o que é linguagem linguagem de tipo dinâmica. A linguagem de programação dinâmica em ciência de computação é uma classe de linguagens de programação de alto nível, em que em tempo de execução, tá, em tempo real, normalmente, executam muitos comportamentos de programação comum que a linguagem de programação estática executa durante a compilação, tá? Então, quando uma linguagem tem possibilidade de dinamicamente, em tempo real, executar um código, e muitas vezes esse código vem de uma fonte externa, e um eval é o exemplo, né? Ele está fazendo uma programação de tipo dinâmica, tá? Legal? Ou dynamic, ou linguagem de scripts. Legal o conceito? Acho que ficou bem fácil, né? Então, você que é novo, seja muito bem-vindo. Dá uma olhada depois. Vamos pro próximo paradigma já. A ideia é cobrir paradigma por paradigma na linguagem. Depois a gente entra. O eval, por exemplo, no PHP, a gente vai ver com o curso de PHP. Você que é novo, clique no botão inscreva-se aqui, dá uma olhada aí no seu sininho, tá marcado com 2 tracinhos em cima para receber os novos vídeos. Deixa like no vídeo, compartilha esse vídeo. Não esquece da playlist. O eval só para comentar só um pouquinho sobre o eval é muito discutível você usar isso, tá? Porque abre uma brecha de segurança pro seu código. Você vai ter que fazer uma série de cheques de segurança antes do uso, porque imagina alguém te manda um código PHP você executa sem querer. Tá? Tchau, até a próxima.